Bem-vindos ao Bekim Balachá 7, Shiur número 19. A gente está seguindo o Siman Kuf Samechet, Siman 168. A gente está hoje, Bezat Hashem, na Alachá 48. Quem tem o livro, a gente está na página 41, dia 19. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre uma massa que foi, quer dizer, um pão, que foi frito ou cozido, quando ele perde a brachá, quando ele não perde a brachá. Então, dentro disso, traz aqui na Alachá 48, eu tenho donuts, quer dizer, um doce, feito de farinha de matzá, ovo e água, e ele é frito. Então, quer dizer, é uma massa frita, só que em vez de ser feito com farinha normal, ela foi feita com farinha de matzá. Uma vez que a farinha de matzá ela já foi pão, então ela tem a alachá que a gente falou, pedaços de pão que eu cozinhei. Se é maiores de kazait, mantém a brachá de amotzi lechem min haaretz, menores de kazait e você cozinhou, vira boré miné mezonot. E aí por isso, aqui ele pegou a farinha de matzá, misturou com ovos, água, etc. e fritou. Ele falou, agora que está frito é boré miné mezonot, além dos ovos ali, que também depende da quantidade. Mas, então, de qualquer maneira, mesmo feito de farinha de matzá, é boré miné mezonot. Em relação a... se a pessoa pegou em Pesach, e ele pegou a matzá, e passou nela ovo, e fritou ela no óleo, então, aí depende, porque como a gente falou, em Pesach a matzá é amotzi lechem min haaretz, aí ela vai seguir a mesma regra do pedaços de pão que eu fritei ou cozinhei. Então, por isso, se o pedaço de matzá que ele fritou junto com o ovo é maior do que kazait, como a gente falou, quando são pedaços maiores do que kazait, pela importância deles, eles não perdem a brachá. Já que ele não perde a brachá, ele mantém a brachá de amotzi lechem min haaretz. Que essa é também a alachá, ele vai fazer isso com um pão, que é o chamado French toast. Se ele vai fritar ali, junto com o ovo, um pedaço maior do que kazait, então, ao longo do ano, ele faz a brachá de amotzi lechem min haaretz. Agora, se ele quebrou ele em vários pedaços pequenos, então, assim, quando é o pedaço grande, é maior do que kazait, daí ele mantém a brachá de amotzi lechem min haaretz, tanto na matzá como no pão. E aí, quer dizer, isso é válido para a matzá ao longo do ano, para as pessoas que costumam fazer a motzi na matzá ao longo do ano. Se os pedaços são pedaços menores do que kazait, ele quebrou em vários pedaços pequenos, e aí ele fritou, né, fez o que chamam ali, sei lá, matzah vrai, faz um omelete com pedaços pequenos de matzá, já que foi frito e são pedaços menores do que kazait, aí a matzá perde a brachá e ela vira boré miné mezonot, mesmo durante Pesach. E agora a gente chegou na Alachá 50, e a Alachá 50 a gente vai começar um assunto novo. Até agora a gente estava falando, se eu peguei pão e cozinhei ou fritei, quer dizer, ele era pão. O que era pão? A água e farinha, eu fiz assei, ele já virou produto final pão, e aí eu cozinhei ou fritei, e a gente estava falando sobre quando ele perde a brachá, quando não. Agora a gente vai tratar sobre não o pão que foi frito ou cozido, e sim se a massa foi frita ou cozida. O que quer dizer a massa? Se ele fez uma massa, e aí quer dizer em hebraico, não sei até como se chama isso em português, mas eu vou explicar o conceito e vocês entendem. Em hebraico a gente tem dois conceitos de massas. Tem blilá avá e blilá raká. Traduzindo literalmente, massa grossa e massa fina. Mas aí não é uma questão de espessura da massa de comprimento, mas sim
de quão espessa é a massa. Talvez isso em português também se chama espessura, eu não sei. Mas quer dizer, quando tem pouca água e muita farinha, que a massa fica ali bem dura, bem difícil, bem espessa, então aí isso é chamado blilá avá. Quando ela é uma massa que tem muita água e pouca farinha, que a massa, mesmo depois que você misturou, ela ainda fica bem líquida, então isso é chamado blilá araká. Agora a gente está falando, ele pegou, fez a massa, blilá avá, igual massa de pão, que é uma massa bem espessa, e só que em vez de colocar no forno para assar, ele foi lá e cozinhou ou fritou. Exemplo disso é sufganiot, os sonhos, que é massa, se pegar a massa dele, é uma massa grossa, como massa de pão, mas ele é feito frito dentro do óleo. Ou qualquer outro tipo de massa, que você no começo faz a massa igual a massa de pão, e só que depois, em vez de assar no forno, você frita ou cozinha o resultado dessa massa. Então, e agora esse é o caso que a gente vai falar aqui. Então, a halakha é que a gente faz nisso, borei miné mezonot, como daqui a pouco a gente vai ver, porque na nota tem uma grande machloket, mas a halakha é que você faz nele borei miné mezonot. E aí, quer dizer, borei miné mezonot e alamichia. Porém, o Shulchan Aruch traz que é bom a pessoa evitar comer isso sozinho, já que tem uma grande machloket, isso é mezonot ou amotzi. E sim, come isso junto com pão, faz o amotzi no pão normal, e com isso você isenta essa massa e assim vai. Depois a gente vai ver que nos sonhos não é tão simples assim. Agora, se os pedaços que ele fritou ou cozinhou eram pedaços pequenos, menores do que kazait, aí então ele falou, se o pão, que era menor do que kazait, cozinhou, fritou, perde a brachá, mas ainda aqui que ele nem pão foi, é uma coisa que se ele era pão ou não, mas quer dizer, mesmo de acordo com os poskim que falam que quando você faz isso, ele seria motzilech minares, já que o pedaço é menor do que kazait, ele vira a brachá de borei miné mezonot para todas as opiniões, e por isso não é necessário comer ele junto com outro pão dentro da seudá para isentar isentar com outro pão. Agora, se ele colocou o pão essa massa, desculpa, não é pão, essa massa na frigideira, mas sem usar óleo, ele não fritou ela nem com óleo nem com água, e sim ele simplesmente colocou o pão na frigideira seca. Isso ainda é chamado como assado, como Bezat Hashem a gente vai falar sobre isso na halakha 56. Mas agora a gente está na halakha 50 e então esse que é então resumindo, tem machloket, o que ele faz com essa massa frita ou cozida, e a halakha é borei miné mezonot ela mechia, mas o Shulchan Aruch falou que Yirei Shamayim, a pessoa que quiser leachmir, fazer melhor, evita comer ela, a não ser quando ele isenta ela com outra comida, para não entrar na dúvida de qual brachá fazer. Então vamos agora, a nota 259 vai justamente explicar essa machloket que a gente tem aqui entre os Rishonim. E aí a gente tem duas linhas nos Rishonim como tratar essa massa. E aí quer dizer, isso é machloket Rishonim, a mesma machloket Rishonim tem tanto em relação a brachá, que é o que a gente está falando aqui, de borei miné mezonot, ou amotzilech min haaretz, e aí ala mechia, ou birkat hamazon, como em relação ao chiyuv de afrashat chalá. Então, o Tosfot traz duas shitot, e são as duas shitot aqui que a gente tem nos Rishonim. O Rabbeinu Shimshon, ele fala que, olha, já que a pessoa ia fazer com isso massa frita ou cozida, massa frita ou cozida não é pão. Então, a intenção da pessoa nunca foi fazer com isso pão.
já que esse não é considerado pão, então não tem a necessidade nem de afrashat chalá, e a brachá é borei minei mezonot. Essa é a opinião do Rabbeinu Shimshon. O Rabbeinu Tam discute com ele e fala, olha, essa massa é massa de pão. O problema é que o riuv de afrashat chalá é antes de você assar. Então fala o Rabbeinu Tam, na hora que você fez a massa, ela é itchayev, a afrashat chalá, ela é uma massa idêntica à massa de pão. Ele falou, na hora que você está fazendo a massa, a diferença é que depois, em vez de colocar no forno, você vai colocar na frigideira ou na panela. Então ele falou, por isso, ele falou, essa massa é chayav em afrashat chalá. E aí ele falou, já que é chayav em afrashat chalá, eu considero isso pão. Se eu considero isso pão, então eu tenho que fazer amotzi e birkat hamazon. Que aí quer dizer, a linguagem ali do Tosfot, o Rabbeinu Tam fala que eu vou atrás do começo. O que é o começo? A hora que ele está fazendo a massa. O Rabbeinu Shimshon fala, eu vou atrás do final. Quer dizer, o que é o final? Se ele vai assar isso no forno, ou na panela, como a gente falou agora, mas a seco, ou se ele vai cozinhar ou fritar. Se ele vai cozinhar ou fritar, então eu considero isso não como pão. Se ele vai assar, aí eu considero isso como pão. Então, e aí essa é a machloket entre o Rabbeinu Shimshon e o Rabbeinu Tam. E aí quer dizer, tanto para afrashat chalá, como para em relação a brachot, que é o que a gente está falando aqui. Então, de acordo com o Rabbeinu Shimshon, não é pão isso, eu faço borei minei mezonot, já que é isento da mitzvah de afrashat chalá. E de acordo com o Rabbeinu Tam, eu considero isso pão, obrigo ele a fazer afrashat chalá, e por isso eu falo que ele precisa fazer a brachá de amotzi lechem min haaretz. Agora, se a pessoa, no começo, ele fez a massa, ele pretendia fazer pão. Depois que a massa estava pronta, ele fez a mitzvah de afrashat chalá, ou não fez ainda, mas ele mudou de ideia e decidiu cozinhar ou fritar, decidiu usar ela para fazer sufganiot, ou alguma coisa do gênero. Então, aí o Rabbeinu Shimshon fala assim, olha, já que na hora que ele fez a massa, ele pretendia assar ela no forno em relação a afrashat chalá, ele tem a obrigação de fazer afrashat chalá. Porém, em relação a brachá, aí ele falou, já que a comida que ele está comendo, no fim das contas, foi cozida ou frita, ele faz a brachá de borei minei mezonot. Quer dizer, fala o Rabbeinu Shimshon, e aí quer dizer, esse caso é um caso intermediário. Ele falou, já que na hora que ele fez a massa, ele pretendia, então em relação a afrashat chalá, eu considero isso pão. E aí quer dizer, ele concorda que é chayav em afrashat chalá. Mas na hora de comer, aí ele fala, vou atrás do que ele fez. O que ele tem na mão? Foi cozido e frito? Então, a brachá é borei minei mezonot. Essa é a opinião do Rabbeinu Shimshon. E aí a gente tem aqui uma grande machloket entre eles dois. No Beit Yosef, ele traz a opinião do Rabbeinu Shimshon e ele chega à conclusão que assim é a halakha, quer dizer, depois a gente vai aqui no Shulchan Aruch, ele traz as duas opiniões. Mas ele fala que já que o Rambam e o Rosh ambos concordaram com o Rabbeinu Shimshon, então a halakha é conforme a opinião do Rabbeinu Shimshon, por isso que a gente falou, borei minei mezonot. O Beit Yosef ele traz mais que isso, que o Rosh fala que nem o Rabbeinu Tam fazia como opinião dele. Ele falou, até o Rabbeinu Tam, ele falou, ele evitava comer isso sozinho. Ele, quando fazia esse tipo de comida, ele comia junto com pão para sair de safek. Quer dizer, o Rabbeinu Tam, ele sabia que o costume era, conforme o Rabbeinu Shimshon, que é fazer borei minei mezonot. Ele considerava que deveria fazer a motzi. Falou o Rosh, nem ele mesmo fazia a motzi lechem min haaretz nessa comida sozinho. Ele fazia a motzi lechem min haaretz num pão inteiro e ele tentava comer sozinho para sair de safek. Mas até o Rabbeinu Tam considerava isso como safek. E aí esse que é a conclusão, né, que a gente trouxe, Irei Shamayim sai da dúvida, justamente baseado no costume do próprio Rabbeinu Tam e como foi recomendado pelo Shulchan Aruch, e o Shulchan Aruch traz isso do Agayot Maimoniot. Agora, no Shulchan Aruch, o Shulchan Aruch traz ambas as opiniões, sem citar os nomes, quer dizer, Yesh Omrim,
mas que a halakha é conforme o Rabbeinu Shimshon. Porém, em relação a halá, também ele traz, em relação a Afrashat Halá, também o Shulchan Aruch traz ambas as opiniões e fala que Kalachá é conforme o Rabbeinu Shimshon. Então, quer dizer, a princípio, o psak do Shulchan Aruch bate tanto em Halachot Halá como aqui em Halachot Brachot. Porém, os poskim falam que em relação a aqui, o Shulchan Aruch escreve que Irei Shamayim sai de Chová das duas opiniões. Que quer dizer, o Irei Shamayim tenta fazer, como o Agalut Maimoniot falou, que o Rabbeinu Tam, o Rosh falou que o Rabbeinu Tam fazia, come dentro da Seudá, faz brachá de amotzi num pão 100%, e com isso ele isenta essa comida. E aí, os poskim trouxeram, então, que assim o Shulchan Aruch falou que Irei Shamayim faz. Os poskim perguntam, em Halachot, de Afrashat Halá, o Shulchan Aruch fala, Halachá como Rabbeinu Shimshon, sem escrever que Irei Shamayim faz conforme as duas opiniões, tenta leachmir, tira sem brachá, sei lá, alguma coisa. Então, fica a pergunta, por qual é a diferença no Shulchan Aruch? Então, o Rav Ovadia Yosef no Alichot Olam fala que é simples. Ele falou, o Shulchan Aruch possui conforme o Rabbeinu Shimshon, assim é a opinião do Rosh, assim é a opinião do Rambam, e ele falou assim, ele possui Klalachá. Isso que ele trouxe aqui de Irei Shamayim, ele falou, é uma chumrá. Por quê? Ele falou, já que pode chegar a pessoa a Birkat Hamazon pode chegar a ser deoraita, então ele falou, olha, se a pessoa quer fazer um excesso de preciosismo, mas não é que isso é extremamente necessário. Agora, em relação a Halachot de Afrashat Halá, já que hoje em dia Afrashat Halá é de Rabanan, então aí ele se apoiou no que é o seco na Halachá. O Rabbi Tzvi Abba Shaul discutiu com isso, ele deu outra resposta, ele falou, olha, primeiro o Shulchan Aruch escreveu aqui Orachaim, falou, olha, tem duas opiniões, Irei Shamayim vai leachmir. Mas quando ele chegou em Yorei Deah, ele voltou atrás e falou, olha, Halachá é como o Rabbeinu Shimshon, 100%. E aí, quer dizer, de acordo com o Rabbi Tzvi Abba Shaul, não tem nem chumrá aqui de fazer como escreveu o Shulchan Aruch, e ele fala que o Shulchan Aruch voltou atrás. O Rav Ovadia rejeita a posição do Rabbi Tzvi Abba Shaul, mas de qualquer maneira, também de acordo com o Rav Ovadia, a halakha é que é mezonot. A diferença é que ele tem o inyan de leachmir. Agora, agora, em relação aos donuts, além de ser frito, eles também são doces. E aí, quando eles são doces, a gente entra, porque aí a gente não come ele durante a seudá, a gente come ele na sobremesa, tanto donuts, sufganiot, etc., os sonhos, a gente come eles, fala assim, se eu vou comer dentro de uma refeição com pão, mas ele falou, ele é doce, e além disso, muitas vezes é recheado com doce de leite, com creme, com chocolate, etc. Então, se eu vou comer ele na sobremesa, eu teria que fazer nele brachá, e aí eu vou entrar na machlok se faz brachá em Patababe Kislim na sobremesa ou não. Por isso, Halakha Brurá escreve, não, se for uma coisa, uma massa, que é frita ou salgada, que é frita ou cozida, e ela é salgada, que você come durante a seudá, aí tem o inyan de fazer como Shulchan Aruch. Mas se é uma massa doce, que eu como ela só na sobremesa, e que mesmo se eu comer na sobremesa, teria machlok se eu vou fazer brachá ou não, então ele falou, não adianta comer na sobremesa, e a gente faz conforme a halakha, faz nela borem mine mezonot, fora da seudá, e ala michya, porque se eu vou comer ela dentro da seudá, como a gente estudou atrás, tem machlok se faz nela brachá ou não, então por isso, nela eu vou fazer borem mine mezonot, ala michya, fora da seudá. Agora, em relação
se ele cozinhou ou fritou uma coisa menor do que kazait, isso o Mishnah Berurah escreve, que nesse caso, mesmo o Rabbeinu Tam vai concordar. Por quê? Como a gente explicou antes, isso não é considerado melhor do que o próprio pão. Se eu peguei o pão, que já foi assado no forno, e eu peguei ele e cozinhei um pedaço menor do que kazait, ele perde a brachá e vira borei mini metzonot. Se eu peguei essa massa, que de acordo com o Rabbeinu Tam, ela virou pão, eu separei dela um pedaço menor do que kazait, fui lá, cozinhei ou fritei, se o pão inteiro perde a brachá, esse pedaço de massa, que ainda nem assado foi, mas ainda que perde a brachá, e por isso, nesse caso, todo mundo concorda que a brachá é mezonot ala michya. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Chazak u'baruch.